Hoje a gente vai falar um pouco sobre a análise do domínio de uma função, certo? Falaremos sobre essa análise do domínio sobre alguns pontos de vista, na verdade, dois pontos de vista, e dentro desses dois, algumas observações. Então vamos pensar na análise do domínio de uma função a partir da expressão da função. Bom, a partir da expressão da função, eu quero que você perceba que a gente está falando do domínio o mais amplo possível. O que eu quero dizer com o mais amplo possível, né? Esse amplo aqui, o que ele quer dizer? Quer dizer que qualquer outro domínio escolhido estaria contido nesse domínio o mais amplo possível. Porque se eu não fosse escolher o mais amplo possível, eu poderia, por exemplo, nessa função dizer que o domínio dela é apenas o número zero. E aí eu teria, por exemplo, f de zero em R. Repare que se eu colocar aqui f de zero, eu tenho a raiz de 1 em cima e 1 embaixo. Ou seja, f de zero é igual a 1 e acabou. A função tem um gráfico que é só um ponto, só que esse domínio não é o mais amplo possível, né? Existem outros domínios que não estarão, por exemplo, f de meio, por exemplo. Meio poderia ser um valor de x e não está contido aqui dentro. Então, qual é o domínio mais amplo possível? Como isso aqui é uma raiz quadrada e aqui eu tenho uma fração, o que está aqui dentro, né? Ou seja, x mais 1 sobre 1 menos x, deve ser maior do que ou igual a zero. E aí recaímos numa inequação quociente, que já vimos aqui em alguns outros vídeos. E aí, para resolver essa inequação quociente, a gente analisa a raiz do numerador, x mais 1 igual a zero me dá x igual a menos 1, e o de baixo, né, 1 menos x igual a zero, que me dá x igual a 1. A partir daí, né, podemos montar um quadro de sinais ou simplesmente analisar a reta real e os sinais, né, entre 1 e menos 1, à direita de 1 e à esquerda de menos 1. Então vamos marcar esses dois valores aqui. Se você usar o quadro de sinais, você vai chegar a essa mesma conclusão. 1 e menos 1, aqui menos 1 aqui e 1 aqui. À direita de 1, o valor de cima é positivo, o de baixo é negativo. Então a divisão é negativa. Então aqui é menos. À esquerda de menos 1, né, o de baixo é positivo, mas o de cima é negativo. Então aqui é negativo e aqui no meio é positivo. Queremos então valores aqui no meio, lembrando que o denominador não pode ser zero, então o x não pode ser 1, né? X não pode ser 1. Então aqui, ó, o que temos é menos 1 fechado e 1 aberto. Então, esse conjunto é menos 1 fechado, 1 aberto. Esse é o nosso domínio de f. E ele é o mais amplo possível. E repare que esse conjunto, 0 aqui, está contido nesse domínio f que a gente escreveu aqui. Repare que o 0 está aqui dentro, assim como 1 meio que eu tinha falado. De novo, eu não fiz o quadro de sinais, mas se você fizer, você vai chegar a algo parecido com isso. Então, só para economizar tempo e espaço, eu não fiz o quadro de sinais, mas com o quadro de sinais você vai chegar à mesma resposta. Pronto. E a segunda análise? A segunda análise é a partir do gráfico. De novo, aqui a gente tem algumas ressalvas, que são as seguintes.
eu preciso ter certeza que essa é a única parte do gráfico e não apenas um trecho do gráfico. Então, se o gráfico de toda a função está representado aqui, né, o domínio da minha função ele vai ser a projeção desse gráfico sobre o eixo x. Então, aqui digamos que seja A e aqui digamos que seja B. Como aqui é fechado, lembrando que aqui é fechado, o meu domínio ele vai de A fechado até B aberto, já que aqui é aberto. Então, esse é o domínio da minha função, de A fechado até B aberto. Esse é o domínio. E lembrando ainda, como observação, que os valores que temos sobre o eixo y, né, pensando aqui em C e aqui em D, são a imagem. Né? Então, isso aqui, ó, na verdade, é a imagem de f, não o domínio. Então, a imagem é de C fechado até D fechado. Repare que o fato de aqui ser aberto não tem nada a ver com a imagem, né? Porque essa daqui é a projeção sobre o eixo y. Bom, um exemplo aqui, né? Digamos que eu tenha essa função e que o único trecho do gráfico seja esse. E eu vou supor também que me sejam dados esses valores aqui, ó, no eixo x. Digamos que aqui seja 1, aqui 2, aqui 5, e que aqui a gente tenha 1 sobre 2, 1 e 3, por exemplo. Quem vai ser o domínio dessa função f, sendo aqui y e aqui x? O domínio de f, então, vai ser o conjunto que é a projeção dessa curva sobre o eixo x. Vou fazer aqui de vermelho, por exemplo. Então, ó, de 1 fechado até 5 fechado é a projeção do gráfico sobre o eixo x, tá vendo? É toda a sombra dele sobre o eixo x, ou seja, de 1 fechado até 5 fechado. E quem é a imagem? Aproveitando, né, a ocasião. De 3 fechado até meio fechado. Repara que esse 1 que aparece aqui, ele está entre os dois, né? Então, a nossa imagem, ou seja, a imagem de f, nesse caso, seria de meio fechado a 3 fechado. Então, meio fechado até 3 fechado. Então, a imagem é a projeção sobre o eixo y e o domínio é a projeção sobre o eixo x. Lembrando que eu tenho que ter certeza que o gráfico ele acaba aqui, né? Porque senão ele poderia continuar e fazer isso, e aí o domínio, obviamente, ele não termina aqui, né? Ele continuaria. Eu preciso ter certeza de que esse trecho é o único gráfico que f possui, da mesma maneira que aqui, né, eu tenho aquela observação de que eu estou procurando o domínio o mais amplo possível, de modo que todo e qualquer outro domínio que eu consiga estabelecer esteja contido dentro desse domínio que eu analisei. Ok? É isso. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e tchau.